Olá, bom dia mais uma vez. E aí, animado? Tá gostando? Parabéns a você que está acompanhando todos os dias. Eu tiro o chapéu para você. Parabéns porque você está colocando o seu primeiro momento com Deus. Você está valorizando o estudo diário. Parabéns que você realmente possa aprender a ser um discípulo de Jesus Cristo, seguindo os passos. Estamos estudando durante toda a semana Jesus e os excluídos sociais. Já vimos aí alguns casos que foram citados, como aqueles que são considerados os inferiores, aqueles como a mulher adúltera, que fora condenado pela sociedade, de fato tinha um pecado muito grave, que era o adultério, e foi pego em adultério, provado, às vezes até parece que Jesus era conivente com o pecado, mas Jesus não era conivente, Jesus era misericordioso. Tanto é que ele disse àquela mulher: vá e não peques mais. Ele considerava pecado aquelas atitudes. E hoje, terça-feira, o menor entre os menores. Quem é que considera, quem é que faz essa classificação de quem é menor, de quem é maior? Não são os homens? E você é considerado o menor ou o maior entre os homens? O texto de hoje é o de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Conta aqui a história de um endemoniado, ou de um doente mental, aparentemente, que convivia ou vivia em um cemitério. A vida dele era ali. Se você ler o texto todo de de Marcos 5, do verso 1 a 20, você vai ver que ele vivia no cemitério. Ele andava no cemitério para lá e para cá à noite. Ele estava sempre nu, estava pelado, rodando para um lado e para outro. E ninguém ousava se aproximar daquele homem. Já haviam tentado prendê-lo, mas as cadeias, as correntes, os grilhões não eram suficientemente fortes para poder prender aquele homem. E ele vivia bem no cemitério. Por quê? Porque ele vivia isolado, porque as pessoas não aceitavam. Se caso estivessem próximo dele, tentariam prender, porque jamais entenderiam aquele homem. O que me chama a atenção é que aquele homem, ao ver Jesus, olha, ele não era doido, ele não era tão doente assim, porque ele reconheceu Jesus. Quem sabe muitos de nós que somos considerados, tidos como sãos mentais, às vezes nós não reconhecemos Jesus, mas aquele homem reconheceu Jesus. Quando aquele homem viu Jesus se aproximando e ele correu para Jesus, na verdade não foi aquele homem que falou com Jesus. Ficou evidente ali que não era apenas uma doença mental. Ficou provado ali que aquele homem tinha graves problemas espirituais. Os demônios estavam atormentando, já haviam tomado conta da vida dele de tal forma que ele já não conseguia se dominar. Por isso ele se tornou inferior. Todos aqueles que não têm domínio de si mesmo, todos aqueles que deixam o mal falar por si, todos aqueles que deixam as vozes ocultas e escuras deste mundo tomar-lhes a direção, são pessoas inferiores. O que Jesus fez com aquele homem? Devolveu-lhe a dignidade, devolveu-lhe a vida, devolveu-lhe os sonhos. E quando Jesus disse para aqueles demônios saíssem, entrassem naqueles porcos e foram precipitados naquele morro, naquele monte, naquele buraco que havia ali, eles caíram naquele abismo ali. Jesus então libertou aquele homem. Logo as pessoas o viram vestido e Jesus o recomendou para que fosse pregar a outras pessoas. Por que Jesus mandou que ele pregasse? Porque ali não havia resistência ao Evangelho. Jesus não queria adiantar as coisas. Jesus queria que as coisas fossem cada coisa no seu lugar, no momento oportuno. Você também não deve forçar a pregação do Evangelho. Quando as coisas forem naturais, deixe acontecer. E eu achei muito interessante a colocação do autor da lição, quando ele diz assim: se não fosse pela cruz, o nosso caso
também seria impossível. Qual é o seu caso? Não quer entregar teu caso também nas mãos de Jesus? Jesus tem misericórdia de nós.